Por que que eu acredito que empreender pode e vai mudar a tua vida, assim como mudou a minha? Para contar um pouco mais sobre a minha história e o porquê e como empreender pode mudar a tua vida, pode mudar a tua jornada e o que você tem que fazer com os aprendizados que você vai aprender nesse vídeo, né, com o conteúdo que você vai ter aqui, o que que eu faria no teu lugar, você que está aí na casa dos teus 18, 19, 20, 22, 25, 30 anos de idade, que até hoje trabalhou nesse mercado de trabalho, é, que hoje vive no assunto do momento, né? Escala 6 por 1 e como isso afeta e não afeta a tua vida. Para começar, eu comecei a trabalhar muito cedo. Muita gente que sabe, em 2014 eu fui para Alphaville, eu fui para Campinas, São Paulo, para eu estudar em um internato adventista. Internato, como muita gente sabe, nada mais é do que você mora e estuda na mesma escola. Então eu morava todos os dias e estudava nessa mesma escola. Isso foi um grande diferencial na minha vida. Algumas pessoas acham que isso foi ruim de alguma forma. Cara, zero. Isso me ajudou muito. Isso me ajudou muito a construir o que eu tenho hoje. Me ajudou muito a conquistar coisas que eu nem imaginaria se não tivesse ido para lá. Porque quando eu fui morar em São Paulo, nesse internato, quando eu tinha apenas 14 anos de idade, eu aprendi coisas que eu nunca nem imaginava em aprender. Eu convivi com pessoas que tinham poder aquisitivo muito mais do que eu, até porque eu vim de uma família muito simples, da zona oeste do Rio de Janeiro. E vivenciar essas coisas, estar junto com essas pessoas durante esse tempo, com os meus amigos, alguns amigos que eu conheci lá nessa escola até hoje, são grandes amigos, pessoas que vieram de famílias muito boas. Conectar com esses caras fez com que eu aprendesse muito sobre, principalmente isso aqui, ó, mentalidade. Como que a mentalidade é o principal diferencial na vida de qualquer ser humano. Vamos lá. Quando eu estava na escola e eu comecei a entender um pouco mais sobre vida depois do estudo e o que eu tinha que fazer com que eu estivesse aprendendo ali naquela escola, tudo aquilo que estava naquele momento sendo muito importante para mim começou a não ser tanto. O que eu quero dizer com isso? Eu não estou falando para você parar de estudar, de forma alguma, tá? Faça o Enem se você quiser, faça sua faculdade. Eu acho que é importante para muitas coisas. No meu caso, para mim, não se aplicou. E isso não é negativo de forma nenhuma. Estou falando isso porque é baseado na minha vida, nas minhas experiências até hoje. Estou falando o que eu faria se eu estivesse no teu lugar. Então vamos lá. Se eu continuasse seguindo com a mesma mentalidade que eu tinha antes de ir para essa escola, que eu tinha antes de sair desse internato, eu provavelmente hoje teria aí uma faculdade, trabalharia e ganharia 2.500, 3, 4, 5 mil reais por mês. Isso é ruim? Cara, eu não sei. Depende do que você quer para sua vida, de como você quer construir o teu futuro, de quais são os teus sonhos, principalmente quais são os teus sonhos para si. Então, como eu venci com essas pessoas, eu conectei e aprendi com essas pessoas, eu entendi o que de fato era prosperidade. Onde você conseguia chegar sabendo muito sobre o mercado como um todo, o macro, como funciona a economia. E obviamente, eu aprendi muito mais isso, como eu conectei com muitas pessoas que os pais eram empresários e executivos de grandes empresas. Esse foi o ponto principal e o maior diferencial que eu pude ter ali naquela escola. Pra você ter uma ideia, naquela escola eu chegava e eu via pessoas descendo de helicóptero na escola, coisa que eu nunca imaginei na minha vida. Então, de que forma que isso não afetaria uma pessoa comum, né? Depois que eu saí dessa escola, e para muitas pessoas que não sabem, eu reprovei o terceiro ano do ensino médio nesse internato. Quando eu saí de lá, eu voltei para o Rio, comecei a trabalhar com meu pai. E essa jornada inicial ela foi muito importante, porque trabalhando com meu pai, eu de fato aprendi o que é trabalhar duro. Apesar de com 16 anos eu ter começado a trabalhar lá nessa escola para bancar minha bolsa, porque eu era bolsista, minha mãe pagava um pedaço e o restante eu pagava com trabalho na escola, tá? Então, quando eu voltei para cá, para o Rio de Janeiro, 2018, no final de 2018, início de 2019, eu comecei a trabalhar com o meu pai. Meu pai tinha uma padaria, ele até hoje tem, mas é um outro lugar, um outro ponto, enfim. Então, isso foi muito importante. Quando eu comecei a trabalhar com meu pai, eu aprendi muito mais sobre o que é trabalhar duro, trabalhar focado, sem trabalhar em muitas horas, com muita escala, trabalhar com muita intensidade, e isso foi muito importante também na minha jornada. Então aqui eu estou falando sobre o segundo elo que foi muito importante para a minha carreira, para a minha vida e para o que eu construí até aqui. Saber
e, logicamente, entender sobre trabalho constante e duro, trabalhar longas horas, e isso foi muito importante. Após isso, eu queria muito ir para os Estados Unidos. Eu queria muito ir para os Estados Unidos, trabalhar nos Estados Unidos, morar nos Estados Unidos, porque eles pintam uma vida perfeita, que você ganha 5, 6 mil dólares por mês trabalhando, e você tem carro, você tem iPhone, você tem casa. Enfim, fui tentar o meu visto e deu negado. Quando meu visto negou, eu fiquei, de certa forma, bem para baixo, não entendia muito bem o que estava acontecendo. Meu visto negou quando eu tinha 20 anos de idade. Eu fiquei bem mal, e foi literalmente nessa fase que a minha mãe me chamou para trabalhar na empresa em que ela era gestora. Quando eu fui para essa empresa, eu entrei nessa empresa como vendedor de loja, eu era lojista, e foi nesse mesmo momento, enquanto eu era lojista dessa empresa, a minha mãe saiu, se desligou dessa empresa e foi para uma outra empresa trabalhar. Então eu segui desde que eu era lojista nesse mesmo negócio. E daí, basicamente, todo o time dessa empresa foi trocado. O diretor, ele veio com uma pegada nova, ele estava em Portugal, voltou para o Rio de Janeiro, veio com uma pegada nova, trocou basicamente todo o time dessa empresa, e eu era lojista. De lojista, eu me destaquei, virei vendedor, de vendedor eu me destaquei, virei executivo principal dessa empresa e vendia vendas de high ticket. O que são vendas de high ticket? São vendas com valores altos. Me destacando tanto nessa empresa, vendendo 300, 400, meio milhão de reais por mês para esse diretor, para o diretor dessa empresa, eu recebi uma proposta para ir para Alphaville, São Paulo, trabalhar em Alphaville, São Paulo. Obviamente eu aceitei, uma ótima proposta, com valores bem legais, e aquilo de certa forma estava assim enchendo meus olhos, e por isso que eu te falo a importância de eu ter aprendido, no caso, tudo que eu aprendi, e principalmente a importância de trabalhar duro, porque se eu não soubesse sobre isso, eu não teria saído do Rio de Janeiro, na minha zona de conforto, me dando muito bem no meu trabalho, para sair do estado e trabalhar em outro estado, morando num apartamento diferente, com tudo novo. Quando cheguei lá, a minha meta, eu coloquei na minha cabeça e eu anotei isso, foi me tornar o melhor vendedor da empresa, o vendedor com maior faturamento em menos de 3 meses. Por quê? Porque era um outro tipo de curso, eu vendia, no caso, treinamentos, consultorias para empresários. Então, era uma outra pegada, outro tipo de treinamento, tudo, era basicamente tudo diferente. Eu aprendi sobre aquilo. No primeiro mês, eu fiquei em segundo lugar de vendas. No segundo mês, eu fiquei em segundo lugar. E no terceiro mês, eu bati a minha meta e fiquei em primeiro lugar, desbancando basicamente todo o time daquele empresário que faturava mais de 1 milhão mensalmente. Foi nesse momento que a minha cabeça virou e eu comecei a empreender. Basicamente, contei tudo isso para você entender o que empreender mudou na minha vida. Cara, quando eu comecei a empreender, eu comecei a vivenciar lugares diferentes. Porque eu comecei a conectar com uma galera que também empreende. E isso foi mudando a minha cabeça de uma forma que até hoje eu não sei explicar. Quando eu comecei a empreender, eu comecei a ler mais livros, porque eu precisava de conhecimento e externalizar esse conhecimento e colocar o pau na máquina literalmente para eu produzir e ganhar escala, ganhar volume, entender o que de fato eu poderia fazer para me tornar mais bem sucedido do que eu já estava sendo. Quando eu comecei a empreender, eu comecei a conectar com pessoas de uma forma muito mais transcendental, se eu posso falar dessa forma. De uma forma que, de fato, eu era interessante para essas pessoas, e daí sim eu conseguia algo de volta. De fato, essas pessoas eram interessantes para mim, foram pessoas que acrescentaram muito na minha vida. Empreendendo, eu conheci lugares novos, eu conheci pessoas novas geraram conexões novas, e daí a minha cabeça foi formando e foi moldando de uma forma que eu nunca imaginei. Eu conheci lugares, pessoas, restaurantes. Eu hoje sou uma pessoa totalmente diferente, moro num apartamento muito legal, sozinho, tenho a minha empresa, tenho o meu negócio. Então, assim, cara, empreender mudou a minha vida e eu tenho certeza que pode mudar a tua vida. Só depende de você aplicar. E uma única coisa é a principal mensagem que eu queria deixar nesse vídeo. Todo o aprendizado que você teve até hoje vai te servir de alguma coisa para o teu futuro. Isso é muito importante. Todo o aprendizado que você teve até hoje vai te servir de alguma coisa para o teu futuro. Cara, se tu trabalhou em obra e você botava tijolo lá para subir parede, isso vai te servir de alguma forma. Em algum momento você vai cruzar com um engenheiro, um cara que tem uma empresa, uma construtora, você vai conectar com esse cara, você vai falar que já trabalhou numa obra, vai fazer uma conexão que vai te levar para um lugar, para uma empresa, que vocês vão abrir um negócio juntos. Confia em mim. Tudo que você já vivenciou, todo o seu aprendizado vai servir em algum momento. Galera, esse foi o vídeo que eu queria deixar hoje. É muito mais sobre uma mensagem que eu queria deixar para vocês. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, deixe seu comentário, isso vai me ajudar muito mesmo. E vamos para o próximo vídeo.
Tamo junto. Grande abraço.